custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o economista do DIEESE, Nelson Caran. Bom dia, Nelson. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, da TVT. É um prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso. Nelson, o DIEESE elaborou, junto com a organização WWF, um relatório sobre experiências internacionais na busca por uma transição energética justa para o setor carbonífero no sul do Brasil. A gente sabe que a atividade de extração do carvão mineral ela pressiona bastante o meio ambiente, mas ao mesmo tempo também temos aí trabalhadores que dependem dessa atividade e às vezes até municípios inteiros que também têm essa dependência do ponto de vista socioeconômico. Primeiro eu queria que você falasse, Nelson, a respeito desse conceito de transição energética justa. Glauco, exatamente. O DIEESE está lançando esse trabalho nesse momento aqui em que se discute na região sul essa transição, essa saída da atividade do carvão. O conceito de transição justa foi um conceito elaborado inicialmente nos anos 70 pelo movimento sindical americano, por conta do enfrentamento das questões ambientais à época lá nos Estados Unidos. E ele particularmente ganhou impulso nos anos 2000 na Europa, por conta do Acordo de Paris. Inclusive, por pressão do movimento sindical, esse conceito foi incluído no Acordo de Paris e faz parte daqueles 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que vários países se comprometeram a atingir até o ano de 2030. Basicamente, esse conceito trata de buscar a garantia para que nesses processos de transformação produtiva que saiam de atividades mais nocivas ao meio ambiente para atividades menos nocivas, se seja observado e garantido as condições de trabalho para esses trabalhadores que vão ser impactados por essas medidas. Então, é pensar que uma transição, para ela se completar do ponto de vista ambiental, ela também tem que ser justa do ponto de vista trabalhista, ou seja, garantindo empregos protegidos para aquelas novas atividades, garantindo que os trabalhadores impactados tenham condições de se reinserir no mercado de trabalho e que o desemprego, enfim, o impacto sobre essa força de trabalho seja o mínimo possível. Então, esse é vamos dizer, o conceito que está garantido, inclusive, nesse Acordo de Paris. E é um conceito que já tem sido aplicado na prática por muitos países, né? Vendo aqui o relatório, por exemplo, temos a Espanha, temos o exemplo da Alemanha e também de um país vizinho aqui, do Chile, né? Como que são essas experiências nesse sentido? Elas têm conseguido contemplar o conceito total de transição energética justa? Sim, Glauco. Antes de falar exatamente dessas experiências, é bom que o ouvinte saiba também que se nada for feito no Brasil e no mundo para nós termos atividades ambientalmente mais responsáveis, com menos emissão de carbono, o impacto ele já virá. A OIT estima que no Brasil, se nada for feito até 2030, nós vamos ter o equivalente à perda de 850 mil postos de trabalho por conta do aquecimento global, por conta de perdas de produtividade, né? Então, se nada for feito, já há uma perda grande do ponto de vista do mercado de trabalho. E nós enxergamos também que esse conceito de transição justa, ele vem num momento extremamente oportuno que coloca para o país a necessidade de geração de novos postos de trabalho, né? Nós temos hoje um contingente muito grande de desempregados e o tamanho do mercado de trabalho verde, sustentável no Brasil ainda é muito pequeno, em torno de 7, 8% do mercado formal. Nós estamos falando em torno aí de 2,7 a 3 milhões de trabalhadores ocupados em atividades verdes sustentáveis. Então, há uma possibilidade muito grande de se expandir de trabalho verde sustentável no Brasil, em áreas como energia renovável, transporte, saneamento, construção civil,
agricultura orgânica, entre outros, né? E essas experiências internacionais que você mencionou, que estão no estudo, elas têm procurado avançar nesse sentido. É óbvio que a realidade lá fora, sobretudo dos países da Europa, é muito diferente da do Brasil. Lá eles têm que enfrentar essa transição energética, porque a base, a matriz energética desses países está historicamente assentada no carvão, diferente do Brasil, onde nós já temos uma matriz energética, vamos dizer assim, um pouco mais limpa, que está assentada nas hidroelétricas, né? Obviamente que também com impactos ambientais significativos, como nós estamos vendo agora com as secas e tudo mais, né? Mas, de qualquer maneira, esses países têm enfrentado essa transição, desativando, então, essas usinas de carvão, e aqui no Brasil o trabalho vai nesse sentido também, de buscar que essa transição seja feita assim como está sendo encaminhada no exterior, com resultados e garantias aí para que os trabalhadores não sejam impactados. Lá fora, o que vem acontecendo é que então, nessa mudança da matriz energética do carvão para energias mais limpas, como eólica e solar, esses países têm procurado, então, garantir, através, obviamente, de negociações, de acordos, e também de muita pressão sindical, garantir que essas condições de trabalho lá fora não sejam deterioradas nessa transição. Para isso, vem sendo feitos cursos de requalificação, compromissos de não demissão, reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho. Muitos países vêm para aquelas situações de trabalhadores que já estão no limite, vêm usando a Previdência Social para fazer uma aposentadoria antecipada desses trabalhadores. Há muito avanço no sentido de buscar aí proteção do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, como no caso do carvão, essa atividade é uma atividade bastante danosa para os trabalhadores e para a comunidade também, onde a estação do carvão está envolvida. Então, são várias iniciativas aí que vêm procurando minimizar esses impactos. Obviamente que esse é um processo em disputa, né? Nem tudo são flores, nós temos muitos casos de países, inclusive, avançados, como a Alemanha, onde a gente observa que, por exemplo, os trabalhadores que saíram do carvão, que pese toda a atividade penosa, né, tinham uma remuneração, vamos dizer, melhor e maior do que hoje os trabalhadores da energia renovável na Alemanha têm, né? A proteção ao emprego, a garantia de acordos coletivos também foi um pouco perdida nessa transição. E é exatamente isso que nós, com esse trabalho, queremos buscar garantir aqui na transição na região sul. E esse exemplo alemão é importante, inclusive, para a gente situar a realidade brasileira, né, Nelson? Porque vendo aqui o relatório, a gente percebe que a indústria do carvão está em declínio, de fato, né? Já vem diminuindo há algum tempo, o número de postos de trabalho gerados por ela também não é muito grande em relação ao total brasileiro, mas esses empregos, mesmo com essas condições precárias de saúde que você citou, eles ainda, os trabalhadores ganham acima da média dos seus locais ali, né? E ainda tem o fato de que muitos municípios menores, pequenos, eles dependem, né, desse tipo de indústria, e aí é complicado porque nem sempre o alcance das políticas públicas no geral chegam aí a esses municípios. Então são peculiaridades, e quando a gente vê ainda o quadro geral do emprego no Brasil, que tem que ser consideradas mesmo aqui no caso, e tem que ser estudado com muito cuidado, né, Nelson? Exatamente, Glauco. Em primeiro lugar, você tocou num ponto-chave, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aqui no carvão, na região sul, o quantitativo de empregos diretos é em torno de 3, 4 mil empregos, o que, diante do nosso mercado de trabalho, é bastante pequeno. Mas o impacto local dessa, vamos dizer, eventual finalização dessas atividades é muito grande, porque são comunidades, são um conjunto grande de municípios que historicamente têm a sua história ali voltada na questão do carvão. Então, essa dimensão cultural para se fazer essa transição
também é muito importante de ser observada, né? O Diese vai estar iniciando ali um amplo diagnóstico sobre a região, uma pesquisa, e nós não podemos deixar de considerar essa dimensão cultural junto com a importância econômica, social e também ambiental dessas comunidades. Então, de fato, se a gente olhar para o conjunto da obra, o impacto é muito pequeno, mas ali no local o impacto é muito grande. E é isso que você falou, nessas atividades, uma das grandes lições aí dessas experiências internacionais é a ideia de que ninguém pode ser deixado para trás, né? Então, por menor que seja, por menos representativo no conjunto da obra, aí é importante ter uma ação ali no local. E acho que um dado interessante dessas experiências internacionais é que nesses processos de transição justa, muitos países têm se aproveitado dessas transformações produtivas para dar uma nova cara para as regiões. Então, sair do carvão significa abrir a possibilidade de ingressar em outras atividades com desenvolvimento também importante e mais limpo ambientalmente para aquelas atividades. Então, para aquelas comunidades. Então, esse é o trabalho também que o Diese vai fazer, que é olhar um pouco quais são as alternativas para o desenvolvimento daquelas comunidades que respeitem o meio ambiente e que tragam uma garantia social e trabalhista para essas comunidades. Agora, além da indústria do carvão, a gente tem aí a indústria do combustível fóssil, que é bastante forte, né, e rica aqui no Brasil, mas também vai ser necessário discutir essa questão da transição ecológica. Na última campanha para as eleições presidenciais de 2018, tivemos já candidaturas que pregavam isso, defendiam isso. Nos Estados Unidos também já se discute hoje o chamado Green New Deal, né, um plano de transição amplo para que a indústria de combustível fóssil possa ali fazer esse caminho, né, sem prejudicar os trabalhadores e a própria sociedade. Você acha que esse tema vai ser fundamental nas eleições do ano que vem, Nelson, aqui no Brasil? Com certeza, Glauco. Acho que nós estamos assistindo aí, entre tantos desastres aí desse governo, o desastre ambiental é muito sério, né? Então, o que veio sendo desconstruído de política ambiental aí nos últimos anos no Brasil é muito grande, né? Então, essa discussão vai estar exatamente no centro do debate, é como nós pensarmos um modelo de transição, de desenvolvimento, né, que reduz a emissão de carbonos. E certamente sair dessa matriz de combustíveis fósseis é um grande passo nesse sentido. Agora, é um debate bastante complexo, né? Acho que todos aí temos clareza disso, tanto do ponto de vista trabalhista, sindical, como também empresarial, né? Não há uma saída fácil, porque são empregos de grande monta e com boa cobertura de proteção social, de contratos que foram construídos, assentados na indústria do combustível fóssil. Então, fazer essa transição vai requerer muito diálogo, né? Acho que essa é um dos elementos chaves aí dessas experiências internacionais, você ter canais de discussão institucional abertos, com muita transparência, envolvendo todos os atores, ou seja, não é um plano que pode ser elaborado ou só pelo governo, ou só pelos trabalhadores, ou só pelos empresários, né? Todos têm que sentar, a comunidade também tem que ser ouvida, os consumidores têm que ser ouvidos para fazer essa transição de modo que atenda da melhor forma possível esses interesses que são conflitantes. Isso é importante também registrar. As experiências internacionais deixaram esses conflitos virem a público para poder trabalhar e construir, eventualmente, consensos para essa saída. Mas, certamente, esse é um tema que vai estar no eixo do debate eleitoral do ano que vem. Mesmo porque é interessante registrar também que boa parte desses combustíveis recebem subsídios fiscais, né, da União, dos estados. Por exemplo, no caso do carvão, existe a Conta de Desenvolvimento Econômico, CDE,
onde nós pagamos na nossa conta de luz ali, cada consumidor de energia elétrica, um volume de recursos para subsidiar o funcionamento das usinas termoelétricas a carvão. O IDEC fez um levantamento que estima em torno aí de 800 milhões de reais que nós pagamos anualmente aí para explorar o carvão, que é uma atividade aí que emite muito combustível, muito gases de efeito estufa aí para o planeta, né? Então, nesse debate eleitoral, certamente essas questões dos subsídios fiscais, além da questão ambiental e da proteção trabalhista, virão à tona. O Estado brasileiro, afinal, não pode subsidiar a própria degradação do meio ambiente. Nelson, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado aí, um abraço a todos aí. Abraço. Conversamos aqui com o economista do Diese, Nelson Caran. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.